Que bom que você está aqui, que o seu coração esteja sempre preparado para receber a semente do Evangelho, que seja uma boa terra o teu coração, né? O Evangelho é o mesmo. Quando você ouve, o outro do lado está ouvindo, a diferença é o coração, não é? É como nós respondemos a palavra que Deus ministra nas nossas vidas. Então é o mesmo Evangelho que vocês ouvem, que eu ouço, que a gente lê. Mas como nós preparamos o coração para ler, para ouvir a palavra de Deus, aí faz a diferença. Que assim seja hoje uma terra boa, a semente do Evangelho. Eu sou de uma geração, e alguns acho que aqui também, das listas telefônicas, né? Então aquelas listas grandes. E quando nós íamos viajar como família, nós não tínhamos ainda, que não era muito acessível os mapas, assim, ou tinha que abrir aquele baita mapa para procurar a localização, né? Então, às vezes em quando a gente parava num posto de combustível e pegava uma lista telefônica lá, no final da lista tinha os mapas ali mais próximos, não era assim? Quem viveu essa geração aí? Então ali a gente procurava aqui, tá. Ou quando a gente precisava, não tinha lista telefônica, onde que tu pedia informação se tu estava de carro indo para algum lugar? Tu não perguntava para qualquer um, né? Eu, particularmente, eu perguntava em posto de gasolina, que a princípio eu confiava ali, aquelas pessoas, ou para a polícia, encontrava um policial, olha, eu confiava que aquelas pessoas vão me dar uma informação mais confiável do que qualquer uma pessoa na rua, né? Então era uma forma que a gente buscava informações, né? Hoje nós temos esse aparelhinho aqui, não é? Esse aparelhinho aqui que nos traz muitas comodidades e muitas informações, né? Depende o que você tem de aplicativo aí, né? Eu uso o aplicativo, por exemplo, para pedir comida, né? Estou com fome, não vamos cozinhar, entro aqui, peço a comida, vem ali prontinha na porta, tem um custo, tem um preço, né? Mas vem ali, né? Tem um aplicativo das contas bancárias e olha, eu ir na agência bancária onde eu tenho conta, não sei a última vez que eu fui, porque é tudo feito por aqui, né? Por aplicativos, certo? Eu tenho um aplicativo que eu usei hoje, por exemplo, que a minha esposa usa para trabalhar, também precisava vir de um lugar para minha casa, chamei ali, veio o carro do aplicativo e me trouxe até em casa, né? Então, quantas ferramentas temos aqui? E tem o aplicativo da Bíblia também. Tem na Bíblia também, não sei se tem no teu também. Agora, se você fosse olhar o meu aparelho e eu olhasse o teu, qual aplicativo tu mais acessa? Né? Não responde. Instagram, ou a Bíblia? Não sei, cada um responde aí, né? Mas há um aplicativo também que a gente usa, eu uso, e tem no carro também, que é o GPS, né? Você quer ir para uma direção, qual é o melhor caminho para chegar lá? Qual é a melhor rota? E dependendo do aplicativo, a seleção que tu faz, ou ele te dá um caminho mais curto ou mais rápido. Aí tu vai fazer a opção nesse aplicativo, que é o GPS. Traduzindo, é uma sigla em inglês, né? Que significa Sistema de Posicionamento Global. Então, onde tu estiver, ele vai te conduzir, né? Então, depois que inventaram o tal do GPS aí, ficou mais fácil para achar os locais onde eu desejo ir. Eu boto ali e ele coloca a rota. E olha, hoje em dia, para dirigir, eu uso bastante. Há muito tempo atrás, eu ouvi alguém comparando que tu tem o GPS aqui para te conduzir a algum lugar, mas também tu tem que ter o GPS espiritual, que seria, né, guiado pelo Senhor. O teu GPS tem que ser guiado pelo Senhor. Esse é o GPS. Onde nas nossas vidas nós vamos ser guiados por Deus. Pode ter tantos aplicativos, mas nós precisamos não do aplicativo, mas do Senhor, para nos ajudar, dar direção, dar segurança no nosso caminho, no nosso andar. Guiado pelo Senhor. O desafio que eu tenho para você, para mim hoje, é que tu vivas com o GPS de Deus, né? Guiado pelo Senhor,
que você esteja ligado com esse aplicativo constantemente, olhando para Ele, ligado no Senhor, por onde Deus quer que me conduzir, que eu dobro aqui, dobro ali, por onde Deus quer me conduzir. E eu quero chamar você para olhar comigo um texto bíblico conhecido, mas queria ter esse olhar para essa história bíblica sobre como Abraão usou o GPS espiritual. O GPS espiritual. Lá no primeiro livro da Bíblia, Gênesis, capítulo 12. Gênesis 12, 1 a 9. Então o Senhor disse a Abraão: saia da sua terra, do meio dos seus parentes e da casa de seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Farei de você um grande povo e o abençoarei. Tornarei famoso o seu nome e você será uma bênção. Abençoarei os que o abençoarem e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem. E por meio de você todos os povos da terra serão abençoados. Partiu Abrão, como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Abrão tinha 75 anos quando saiu de Harã. Levou sua mulher Sarai, seu sobrinho Ló, todos os bens que haviam acumulado e os seus servos, comprados em Harã, partiram para a terra de Canaã e lá chegaram. Abrão atravessou a terra até o lugar do carvalho de Moré, em Siquém. Naquela época, os cananeus habitavam esta terra. O Senhor apareceu a Abrão e disse: a sua descendência darei esta terra. Abraão construiu ali um altar dedicado ao Senhor que lhe havia aparecido. Dali prosseguiu em direção às colinas a leste de Betel, onde armou o acampamento, tendo Betel a oeste e Ai a leste. Construiu ali um altar dedicado ao Senhor e invocou o nome do Senhor. Depois Abrão partiu e prosseguiu em direção ao Negueb. Até aí, esse texto. Pai, em nome de Jesus, mais uma vez pedimos ao Espírito Santo, venha ministrar as nossas vidas, com a Tua graça, com o Teu favor, nos nossos corações e na nossa mente. A Tua palavra, ó Espírito Santo, seja viva e eficaz, em nome de Jesus. Amém. 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 Guiados pelo Senhor, o apóstolo Paulo vai dizer que os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus, né? Então nós precisamos ser guiados por Deus na nossa vida. Quando nós olhamos a vida de Salomão, é importante a gente relembrar que aqui no livro de Gênesis, como tudo começou, resumidamente, nós vamos ver no início de Gênesis, quando Deus cria o mundo, quando Deus cria o homem e a mulher, Adão e Eva, né? E eles desobedeceram a Deus e foram expulsos por Deus do jardim do Éden, certo? A partir deles a humanidade cresceu em número, mas também cresceu em iniquidade. O pecado ficou tão notório, tão repulsivo, que Deus então intervém e vai causar o dilúvio, onde Deus preserva Noé e a sua família para esse recomeço para a humanidade. O dilúvio então destruiu toda aquela civilização, todas aquelas pessoas ali corrompidos, né? E está dando oportunidade a uma nova geração. E Deus vai chamar então este homem, Abraão, para começar o cumprimento da promessa que Deus vai dizer ali em Gênesis 3, verso 15, quando Adão e Eva pecaram, que da descendência, né, viria o Salvador, né, traduzindo aqui. Ou seja, Deus enviaria o Salvador do mundo. E Abraão, então, desse plano onde Deus separa ele, para esse plano de redenção de Deus, plano redentor de Deus, Abraão precisou ser guiado por Deus. Ou seja, ele ativou o seu GPS espiritual. Não estava ali de lado, né? Não, ele ativou o seu GPS. Então o desafio de novo, ative o seu GPS, seja guiado pelo Senhor na tua vida. Seja guiado pelo Senhor. É sobre isso que vamos conversar. Em primeiro lugar, para eu sermos guiados ou ser guiado por Deus, tu precisa ouvir a Deus. Tu não vai seguir a Deus se tu não ouvir Ele. O texto vai dizer que então o Senhor disse a Abraão. Abraão ouviu a Deus. Deus fala com Abraão. E Abraão ouve a Deus. Abraão estava ligado, né? No capítulo anterior, aqui de Gênesis 12, no final vai registrar a genealogia ali de Abraão,
Aí eu vou citar mais Abraão, porque até aqui ele é Abrão, né? Depois vai passar a ser o nome de Abraão, no final eu explico isso, né? Mas ali vai trazer essa genealogia de Abraão, né? Nós não sabemos muito, a Bíblia não traz detalhes sobre a vida espiritual dele, como é que era antes desse momento, mas nos parece que, assim como Davi, né, como eu falei dias atrás, houve aquele momento ali que Davi foi cheio do Espírito Santo, Deus então o separa para aquela missão. Agora Abraão é cheio do Espírito Santo para seguir esse plano do Redentor de Deus. Mas ele conhecia Deus, que quando Deus falou com ele, ele identificou. Ele estava aberto a falar com Deus. Ele estava atento. Deus quer falar com a gente. Deus quer falar contigo. Nós precisamos estar atentos ao que Ele tem para falar com a gente. E é interessante que em cada novo lugar aonde Abraão ia, o texto que lemos vai mostrar que ele instalava o seu altar. Ele chegava numa terra, vamos dizer assim, ele construía a sua tenda, um lugar provisório. Ele, como um peregrino, ele construía essa tenda para morar, não é? Onde ele tinha o abrigo para a sua família, mas ele também construiu o seu altar. E talvez porque ele não saiu da terra sozinho, saiu com a esposa, saiu com o seu sobrinho Ló, e ele tinha muitos servos, lembra? Ele era um homem rico, então ele não saiu da terra sem nada, agora vou sem dinheiro, sem nada, não, ele saiu com as suas posses, muitas coisas ele levou, inclusive os seus servos. Então ele chegava ali, ele montava a sua tenda, e provavelmente ali no seu altar ele também instruía os seus servos na palavra de Deus, não sabemos, mas ele tinha como ali aquele patriarca, como aquele homem na família, tinha essa missão de ensinar, de transmitir aquilo que ele tinha de conhecimento da palavra de Deus. A tenda era um abrigo temporário, nos traz a memória que nós somos peregrinos, ele sabia disso. E a Bíblia vai dizer que ele aspirava a uma pátria celestial. Ele não olhava para essa terra. Abraão tinha um olhar celestial, porque ele tinha um entendimento que ele era peregrino. E ele agora literalmente estava peregrinando, mas ele não deixava de ter a sua vida com Deus. Ele construía o seu altar ali para manter a sua fé viva, a fé da sua família, porque eles estavam indo para um lugar desconhecido e agora ele precisava manter essa fé para não se perder, porque é muito fácil de perder aquilo que a gente conquista, né? E no meio de outros povos com outras crenças poderia perder, mas ele então mantinha vamos dizer assim, aquele momento com Deus ali. E também por onde ele ia, erguer esse altar era um testemunho para os outros povos. Ele ia tornando Deus conhecido, porque as pessoas viam, né? Essa pessoa é adoradora aqui, quem é que ele adora? Então ele estava tornando Deus conhecido. Então, para sermos guiados por Deus, nós precisamos ouvir a Deus. Quando Deus falou com Abraão, né? Deus disse, foi uma palavra a ele, naquele momento dele com Deus. Precisamos ouvir a Deus. Para você poder saber a vontade de Deus, saber o que você tem que viver, você precisa ouvir a Deus. Temos que ouvir o Espírito Santo. A Bíblia fala muito no Novo Testamento. Jesus fala que as suas ovelhas ouvem a sua voz. O Apocalipse vai falar que ouça o que o Espírito Santo diz às igrejas, ouça o que o Espírito Santo diz. Quer ser guiado por Deus? Ouça a Deus, tenha um tempo para ouvir a Deus. Tenha o teu tempo para ouvir a Deus. Em segundo lugar, quem quer ser guiado, ativar esse GPS, né? Quem quer ser guiado por Deus, precisa aprender a confiar em Deus. Precisa aprender a confiar. Olha, relendo aqui o que Deus disse para Abraão: saia da sua terra, do meio dos seus parentes e da casa de seu pai, e vai para a terra que eu lhe mostrarei. Farei de você um grande povo e o abençoarei. Tornarei famoso o seu nome e você será uma bênção. Há uma ordem e há uma promessa, né? Há uma ordem e há uma promessa. E eu acho interessante como Deus detalha o que ele precisa se desligar.
Não é só da terra, ele precisa, ao sair, ele precisa ter um desligamento da casa do seu pai, um desligamento talvez emocional, aquela vontade, eu vou voltar para a casa do meu pai, eu quero voltar, né? Quero voltar para a minha terra. Não, se desligue disso. Há uma promessa, e a promessa que Deus deu a ele é uma terra. Ele está deixando uma terra, mas Deus disse, eu vou te dar uma terra, né? Vou te dar um grande nome. Aliás, é um contraste, se não me engano, no capítulo anterior, quando as pessoas ali construíram a Torre de Babel, e elas construíram bem alto, e elas queriam ter um nome famoso. Agora nós vamos ficar famosos. E Deus, colocou confusão. Agora Deus, eu vou fazer famoso o meu servo, esse sim, vocês não. Deus engrandece quem Ele quer. Deus engrandece. Um grande nome. Uma grande nação, né? E de tal forma que Abraão seria uma bênção, se espalharia para todo mundo e chegou a nós, né? A partir de Abraão. Perceba que para Abraão foi necessária muita fé por parte dele. No capítulo anterior, capítulo 11, vai dizer que ele era casado com Sara e ela era estéril, eles não tinham filhos, né? E eles precisaram confiar na promessa de Deus, que Deus daria uma grande descendência, uma nação através deles. Como assim? Não temos filhos? Como assim largar minha terra e ir? Abraão precisou isso, né? E eles já eram idosos ainda, 75 anos, diz aqui o texto, quando Deus chama eles de uma vida estabilizada. Quando não existia o GPS, e eu perguntava lá nos lugares, né? É porque, de novo, eu confiava naquelas pessoas. E assim eu confio muitas vezes, confio desconfiando do aplicativo, né? Porque eles às vezes demoram para atualizar e já peguei em rua na contramão, porque não atualizou, né? E aí, quando vê, então, um aplicativo desse a gente não confia, né? Mas antes de eu conhecer Jesus, eu também tinha o GPS pessoal, que era, o meu GPS era guiado pela sorte. Antigamente, né? Eu não conhecia o Senhor, então eu era guiado pela sorte. Ou eu coloquei aqui uma outra sigla, VSD, uma vida sem direção, né? Antes, sem Jesus, a gente está numa vida sem direção. Talvez você vai inventar uma sigla aí. Em vez de ser guiado pelo Senhor, as pessoas estão sendo guiadas pelo quê, né? Por tantas outras coisas as pessoas são guiadas. Agora, quando Deus apresenta o plano dele para Abraão, quando Deus apresenta o plano de Deus para a tua vida, Ele apresenta o plano dele para nós, é importante lembrar que o plano nem sempre é plano. O plano, quando tu vai olhar Abraão, uma hora ele está no vale, daqui a pouco ele está lá na montanha, na caminhada dele, que levou anos nessa caminhada, né, nessa peregrinação ali. Então, nem sempre o plano é plano. A gente quer que, quando Deus conduz a nossa vida, que seja tudo planinho, né? Não é assim. Onde que nossa fé vai ser provada? Nas provações. Onde nós vamos crescer? Nas dificuldades. Não precisava. Não sei, isso fica com Deus, tua conversa com Deus. Mas Deus coloca, e colocou para Abraão. Seria legal, né, Abraão? Sai da tua terra, eu vou te levar, você vai ser uma grande nação. Pronto. Está aqui, pá, tchum. Não, levou anos, e quantas situações ele precisou enfrentar até se concretizar. Não foi assim. Às vezes a gente lê e pensa, não, foi fácil, né? Não, vai ter vários capítulos na frente aqui desse texto que vai narrar o que ele precisou enfrentar, ele e a sua família, né? Então, para nossas vidas também, nós temos descidas e subidas, né? Mas temos que confiar nos propósitos de Deus. Temos que confiar que Deus, GPS do Senhor, mesmo que tenha descida, a gente está confiando no Senhor. Está confiando no Senhor. Deus dá a Abraão primeiro uma ordem. Ele disse: saia da tua terra, do meio dos seus parentes, da casa do seu pai, e vá para a terra que eu te mostrarei. Aqui Abraão está sendo testado por Deus, se a confiança dele, né? Porque ele está confiando, ele tem que confiar em Deus e em aquilo que ele não vê. Deus não disse vai para tal lugar, não, tu vai para um lugar que eu vou te mostrar. Então a fé de Abraão já é testada, já começa quando Deus conduz ele para um lugar que ele não vê.
Ele precisava deixar a sua terra para uma terra que Deus ia mostrar. Deus não diz para ele, uma terra que eu te darei, mas uma terra que eu te mostrarei. Eu vou te mostrar. Eu vou te mostrar, né? Mas ele devia seguir a Deus e aceitar que aquela palavra de Deus sobre a terra era verdadeira, que ele podia confiar, que era verdadeira aquela palavra. É interessante que depois que ele chega na terra, então, passado alguns anos, Deus diz a ele, a sua descendência darei esta terra. Agora diz, é essa terra. Antes Deus disse, eu vou te mostrar. Depois, quando ele chega, é essa terra, eu vou te dar a tua descendência ainda. A descendência tua tu vai ter na terra, né? Quando a gente lê os outros livros da Bíblia, a gente vai ver que isso se concretizou, não é verdade? Concretizou essa promessa do Senhor, mas Abraão precisou obedecer, precisou ser fiel. Há uma ordem de Deus, né? Perceba, queridos, que se você quer lidar com Deus, tu precisa aprender a confiar nele. Deus, ele não pode ser somente um pensamento, algo que na hora do sufoco tu procura. Tu tem que aprender a confiar em Deus todos os dias. É uma confiança que precisamos desenvolver na nossa vida, né? Ter uma fé viva no Senhor. Nós somos chamados por Deus a viver diariamente, dependente dessa orientação de Deus nas nossas vidas, com os nossos olhos nele, amém? Nós somos desafiados pelo Senhor, chamados pelo Senhor. Então há uma ordem para Abraão e há uma ordem para nós também. A ordem para Abraão foi: saia da sua terra. E há uma promessa para Abraão. A promessa: fartei de uma grande nação, te abençoarei. Que promessa maravilhosa! Mas tem uma ordem primeiro, certo? Eu te abençoarei e farei de ti uma grande nação. Ou seja, Deus, quando tira Abraão do seu próprio povo, ele promete a ele: tu vais ser cabeça de um outro povo maior, né? É incrível, né? Como Deus dá a ordem a Abraão e Deus faz a promessa e promete a ele uma descendência. E ele, que não tinha filhos, eu imagino que ele deve ter ficado feliz. Já estou com 75 anos e Deus vai me dar filho ainda. Minha esposa é estéril, mas ele vai me dar filho. Ele sentiu o encorajamento, né, daquilo que Deus ia fazer na vida dele. Mas ele precisava ter essa fé, essa confiança nesse, porque ele conhecia Deus e confiava nessa promessa de Deus. E confiava no poder, que um Deus poderoso, que cumpriria o que estava prometendo. Só que essa promessa de Abraão: olha, eu vou te dar um filho. Que legal, vou ter um filho. Mas essa promessa de ter um filho, ela extrapolava a vida dele, o casamento dele. Era um filho para abençoar o mundo, as gerações, a descendência. Não era só, vou te dar um filho, legal, tu vai ser um casal, agora vai ter filho. Não. Esse filho é um filho que eu estou te prometendo, é um filho que vai ser bênção para toda a humanidade, para todos os povos. Em ti serão benditas todas as famílias da terra, a partir dali. Mas mais do que isso, essa promessa apontava para quem? Para Jesus. É para Jesus que apontava essa promessa. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. As famílias da terra são abençoadas em Jesus Cristo. Porque Jesus Cristo é a grande bênção de Deus para o mundo. É a maior bênção que você pode ter. Eu não fui tão abençoado como Abraão, não fui tão abençoado como Davi. Você é um abençoado por Deus. Você crê em Jesus Cristo, é a maior bênção de todas. Jesus, como alguém escreveu dizendo, Jesus é a bênção das bênçãos. Amém? Jesus é a bênção, é a maior bênção que nós podíamos receber. Essa promessa para Abraão era que através dele as famílias da terra seriam abençoadas em Jesus Cristo. Jesus Cristo é o alvo principal, é o objetivo principal, né? A promessa de salvação. O que estava acontecendo com Abraão era a preparação para a vinda do Messias. Todo o Antigo Testamento vai sendo preparada a descendência para a vinda do Messias, Jesus Cristo, Filho de Deus, o Salvador de todo aquele que nele crê. Precisamos aprender a ouvir a Deus e precisamos aprender a confiar em Deus, que aquilo que Ele fala, nós confiamos que é verdade. Quando nós abrimos a Bíblia, nós lemos, isso é verdade de Deus. Deus está falando comigo nesse texto. Em terceiro lugar,
para ser guiado por Deus, tu precisa obedecer a Deus. Deus fala contigo, você confia nele, mas agora você tem que obedecer o que ele falou para você. Foi o que Abraão fez. Verso 4 diz que partiu Abraão como lhe ordenara o Senhor. Ele obedeceu, ele partiu. Abraão recebeu essa instrução de Deus e ele só receberia a próxima instrução quando ele saísse. Está dada a ordem, sai da sua terra e eu vou te mostrar a terra, não é? Prometida, que Deus está prometendo. Ele só teria novas ordens a partir dele obedecer a ordem que estava recebendo agora. Às vezes a gente recebe uma ordem de Deus e não obedece. E aí a gente fica pensando, Deus, fala comigo, me dá uma direção. Eu já te dei lá atrás, você não seguiu, vou te dar outra agora. Misericórdia. A gente tem que dizer, misericórdia, Senhor, falhei, me ajuda, me perdoa, me ajuda, fala de novo, me traz à memória aquilo que o Senhor falou, ou me dá uma direção, dá uma ordem. E obedecer a Deus vai exigir essa confiança no Senhor. Você só vai obedecer se você confia. Então primeiro desenvolva essa confiança no Senhor. E quando Ele falar contigo, você está confiante, você vai obedecer. Mas obedeça, né? E essa ordem que o Senhor vai dar a Abraão, né? É para ele deixar a sua terra, deixar a sua parentela, deixar o seu pai, de forma voluntária, né? Seguir a Deus como uma decisão, né? Porque alguns estudiosos entendem que naquele contexto de vida onde Abraão morava, o povo estava se inclinando para a idolatria. Então Deus tira ele daquele... Porque eu fiquei pensando, Deus podia transformar a terra onde ele morava, não era? Não precisava levar ele para outra terra. Mas Deus viu que aquela terra estava se corrompendo, estava na idolatria. Então Deus tira ele daquela terra para uma nova terra, né? Para um outro local, para tirar Abraão daquela situação. E Deus disse, preservando ele para ele não ser infectado por aquele contexto. E Deus vai dizer para ele, saia da tua terra. A tradução seria, saia logo, vai rápido daí, escapa pela tua vida, sai deste lugar. Para o teu próprio bem, saia deste lugar, que está te corrompendo, está te prejudicando. Deus disse isso para Abraão. Nós vivemos na terra e Deus está tirando Abraão daquele lugar para ele não amar a família dele mais do que a Deus, não amar as riquezas dele mais do que a Deus. Ele precisou lá deixar, né? Porque o risco desse conforto da família, da riqueza, a gente pode ter a tendência de amar mais o contexto, a situação, do que a Deus. Então Deus está provando a Abraão, tu ama mais a mim ou a tua família, ou o contexto onde tu vive, né? Porque nós vivemos no mundo, mas não podemos amar as coisas mais do que a Deus, queridos. Não podemos. Se Deus te desse uma ordem semelhante de Abraão, como tu responderia? Veja bem, preste atenção, Deus não está dizendo assim, ó, tu está nesse emprego e tu ganha tanto, agora eu quero que tu vá para tal lugar e eu tenho um emprego com um salário melhor. Gostei, né? Gostei. Não. É quando Deus te chama para uma missão, para você ser uma bênção por onde você vai. Não é só para você ter uma vida melhor. Abraão tinha tudo, ele tinha uma vida que muitos desejam. Mas Deus tinha um propósito maior do que o bem-estar dele, o conforto dele. Deus tinha um propósito maior para a humanidade do que só para a vidinha que ele tinha. Largar as coisas é dizer, eu vou amar mais a Deus. GPS, guiados pelo Senhor. Em último lugar, uma advertência aqui. Nós precisamos seguir atentamente o GPS de Deus para não se perder. Para você não se perder. Se você está seguindo o GPS do aplicativo aí de mobilidade, e se você não prestar atenção, tu passa do ponto, tu pode se perder. Então nós precisamos seguir a Bíblia, ouvir a Deus, para nós não nos perdermos neste mundo. Olha aí no texto, quero ampliar um pouquinho, só 3 versículos aqui. Verso 10, 12, 10 a 13.
diz assim: houve fome naquela terra, e Abraão desceu ao Egito para ali viver algum tempo, pois a fome era rigorosa. Quando estava chegando ao Egito, disse a Sarai, sua mulher: bem sei que você é bonita. Quando os egípcios a virem, dirão: esta é a mulher dele, e me matarão, mas deixarão você viva. Diga que é minha irmã, para que me tratem bem por amor a você, e minha vida seja poupada por sua causa. Não sei que produto de beleza que a Sara com 70 anos ali usava, né? Mas e mais de uma vez aconteceu isso, né? De ele tem que usar essa desculpa ali para se proteger, né? Mas o texto vai dizer que havia fome no local que Deus conduziu ele. Deus tirou ele da riqueza, da abundância, e agora permite ele estar num lugar de fome, onde Deus queria que ele aprendesse a confiar em Deus. E o que ele fez? Vou para o Egito. Um homem de Deus também às vezes se perde, não está sendo guiado pelo Senhor. E alguns acreditam que ele, conforme lá o capítulo 13, que ele está seguindo um conselho do seu sobrinho: vamos para o Egito, vamos para o Egito, lá tem abundância, vamos para lá, né? Um conselho do seu sobrinho. E em vez de eles permanecerem na terra e receberem a provisão de Deus, ele preferiu então ir para o Egito. Ou seja, Abraão, ele saiu da rota, né? Saiu da rota, foi para o Egito, e vai mostrar que, nós vamos ver no texto, que ele caiu em 2 pecados, né? O primeiro pecado foi esse, de não esperar a provisão de Deus. Em vez de confiar em Deus, confiou no Egito, no que tinha no Egito, e não confiou em Deus. Eu não estou jogando pedra em Abraão. Eu não sei como é que eu reagiria num contexto desse, né? Está ele, a esposa, com todos os servos, e uma fome drástica. O que a gente vai fazer? Vamos orar, vamos confiar, Deus nos trouxe até aqui, vamos esperar. Mas a tentação veio: vamos para o Egito, está ali, vamos lá. Lá tem, vamos buscar lá, vamos sair desse sufoco. Um dia passando com fome é uma coisa, mas vai passando o tempo. Então ele foi. Esse foi o primeiro pecado. E é interessante que um pecado leva a outro pecado. Se você comete um pecado e você não se arrepende, a tendência de você é ir para um outro pecado. E Abraão pecou, aí para o Egito, não confiou em Deus. Aí vem o outro pecado, que ele foi a mentira. Ele caiu na mentira para se livrar. Ela não é minha esposa, é minha irmã. E não era totalmente mentira, mas meia mentira, né? Mas buscando essa proteção, ele vai dizer que Sara era sua irmã, né? E o texto na sequência vai dizer que aconteceu o que ele temia, que viram que ela era bonita, queriam tomar ela por mulher, e aí ele teve que ser revelado. Descobriram então que ela era a esposa dele. Mas pior do que ele ir ao Egito, um pecado leva ao outro. Ele vai mentir. E aí, lá no Egito, o que se entende lá conforme o capítulo 16, é que Agar veio do Egito. Ele trouxe uma mulher do Egito, um lugar onde ele não devia ter ido, e ele traz Agar para si, vai ser sua esposa depois, ali a serva de Sara, da quem ele vai ter o filho, né? Onde trouxe um laço para a família, trouxe um grande problema para a família, que começou quando ele decidiu não confiar em Deus, na provisão de Deus. Vou lá para o Egito. Lá ele teve que mentir, lá ele trouxe mais problemas. Do Egito ele trouxe problema para dentro da sua casa. É um perigo quando nós vamos para o mundo, nós podemos, e não estivermos confiando no Senhor, guiados pelo Senhor. O perigo que nós temos de confiar em nós mesmos, de cairmos nas tentações, no pecado, e nós trazermos o Egito para dentro da nossa casa, para nossas vidas. É um perigo. Abraão, o seu sobrinho Ló, era filho do seu irmão faleceu, e Abraão provavelmente então agora adota Ló como na sua casa, traz Ló. E a gente vai ler a história de Ló, uma história triste. Uma história triste. Como eu falei, provavelmente foi Ló que influenciou Abraão a não confiar em Deus e ir para o Egito. E Abraão trouxe um sobrinho para dentro da sua casa e trouxe um problemão.
E a gente começa a olhar as nossas vidas, a gente vai vendo que algumas pessoas nós não devíamos ter incluído, né? E a gente acabou sendo Abraão, infelizmente, né? O Egito não é para nós, o mundo de pecado não é para nós. Deus quer que nós confiemos nele, dependamos dele. E ao ir para o Egito, lembra no início que eu falei que Abraão, quando ele ia, ele estendia a sua tenda para morar e o seu altar. Ele abandonou no Egito o seu altar a Deus. Ele deixou de seguir a Deus. Ele foi para o Egito, se perdeu. Abraão, o pai da fé, mas teve um momento que ele se perdeu, deixou o altar. E ele, ao deixar o altar, ele passou a agir como as pessoas do mundo. Quando nós deixamos de buscar a Deus diariamente com o Senhor, nós passamos a viver como as pessoas do mundo. Não vamos ser diferentes de Abraão. E ao ir para o Egito também ele perdeu tempo. Deus tinha um propósito. Ele perdeu tempo nessa ida para o Egito. Perdas que a gente tem quando a gente se desvia no GPS de Deus. Em vez de confiarmos no Senhor, nós nos desviamos desse caminho que o Senhor tem traçado. É um tempo perdido nas nossas vidas, uma rota que perdemos. A parte boa é que Deus abençoou Abraão. A parte ruim é que Abraão teve que viver com as consequências do seu pecado, das suas escolhas. Como alguém disse, eu já falei aqui, você é senhor das tuas decisões, mas você é escravo das consequências das tuas decisões. Você é escravo. Deus perdoou Abraão, mas ele precisou viver com as consequências. Mas Abraão foi restaurado. Gênesis 13, 1 a 4, revela que Abraão voltou ao plano divino. Então, nós podemos voltar à rota, né? Na célula a gente conversou legal sobre isso, né? Ontem, de como a gente pode voltar à rota. E o Vini lembrou uma frase que dizendo: o sucesso também é voltar na rota certa, mais ou menos isso, né? Sucesso não é você ter vitórias, mas às vezes o sucesso é você ver que está no caminho errado, você retornar e eu vou para o caminho certo. Isso é sucesso aos olhos de Deus, né? E Abraão fez isso. Ele sai do Egito, então, daí ele volta, diz lá no Gênesis 13: saiu, pois, Abraão do Egito e foi para o Neguebe com sua mulher e com tudo que possuía, e Ló foi com ele. Abraão tinha enriquecido muito, tendo tanto em gado como em prata e ouro. Ele partiu do Neguebe em direção a Betel, indo de um lugar a outro, até que chegou ao lugar entre Betel e Ai, onde já havia armado acampamento anteriormente, e onde pela primeira vez tinha construído o altar. Ali Abraão invocou o nome do Senhor, aleluia! Ele se desviou, mas ele volta. Quem se desvia do caminho do Senhor, da rota que o Senhor tem para a sua vida, é possível retornar. Abraão voltou a adorar o Senhor. Abraão não podia ter ficado no Egito, havia um plano maior de Deus para a vida dele. Então ele volta e estende a sua tenda, edifica o seu altar, roga ao Senhor, recebe as bênçãos de Deus. Volte para a rota, meu querido. Se em algum momento você saiu desse GPS de Deus, é possível você voltar para a rota. Mesmo que o caminho pareça atraente, fora da rota de Deus, né? Parece atraente, até satisfaz temporariamente, mas plenitude mesmo nós encontramos na vontade de Deus. Lembre que o teu GPS espiritual é o Senhor, e Ele te guia pela palavra dEle. A Bíblia é o nosso guia para nos conduzir neste mundo. É ali que o Senhor nos revela. Nós olhamos para Abraão e vemos que ele com 75 anos, talvez uma idade que ele preferia se aposentar, né? Vou descansar, chega, né? Mas Deus coloca para ele um início, uma nova etapa na vida dele. E na velhice dele, ele obedeceu ao Senhor. Abraão e sua família não ficaram desencorajados pelas dificuldades que eles tiveram ao caminhar, ao se deslocar. Monta a barraca, desmonta a barraca, abre um poço, vai para outro lugar.
E foi, e chuva, e sol, e deserto, e tempestade, e nós não sabemos quanto ele passou, mas com certeza ele passou por muitas dificuldades, né? Os deleitos, os atrativos ali do Egito desviaram ele, mas ele voltou para a rota, voltou para o caminho. Você que entrou no caminho de Cristo, nós estamos indo para a glória. Nós temos um propósito. Nós temos que olhar para frente, o nosso rumo. Diz o texto que quando eles chegaram na terra de Canaã, havia os cananeus que moravam ali. Já tinha gente que morava ali. E provavelmente seus vizinhos eram gente má. Era gente que tinha outros deuses, né? Gente ruim, talvez ele conviveu com os seus vizinhos. Embora ali com essa convivência com os seus vizinhos não fosse uma convivência tão pacífica, uma convivência satisfatória, feliz, mas porque ele buscava satisfação em Deus. Não importa o lugar onde nós estamos, com quem nós estamos, lá no trabalho é complicado, meus vizinhos é complicado, mas eu preciso do meu altar. Eu preciso desse encontro com o Senhor. A comunhão de Abraão com Deus, ela foi onde ele ia, na sua peregrinação, ele mantinha a comunhão com o Senhor. Nessa caminhada de fé de Abraão com o seu GPS, ele vai ter um filho, então, ali com 100 anos de idade, né? E o nome original de Abraão é pai da exaltação, e Deus vai mudar o nome dele para Abraão, pai de uma multidão. De um homem rico, agora ele tem uma descendência tão abrangente, né? Abraão e Sara vão aprender e vão conhecer o Deus dos impossíveis. O Deus dos impossíveis. Só nesse contexto eles foram conhecer o Deus dos impossíveis. Dias atrás eu falei sobre Davi, que tinha 15 anos, quando Deus o chamou para lutar contra o gigante. Agora nós vemos Abraão com 75 anos. Não tem idade para Deus nos chamar. Um propósito de Deus. Não tem uma idade mínima nem máxima, né? E Abraão tinha ao seu lado seu sobrinho Ló. E Ló poderia ter tido experiências significativas com Deus. E viu Deus agindo na vida de Abraão. Mas Ló escolheu um outro caminho. Saiu da rota. Saiu da rota e não retornou. E a gente lê a história de Ló e vê que triste fim ele teve, ele e a sua casa. Porque há escolhas e há consequências. Finalmente, chegando aqui no final. A ordem para Abraão: saia da tua terra. A ordem para nós é semelhante: ide por todo o mundo. O propósito para Abraão e para nós é o mesmo: abençoar, ser uma bênção. É o mesmo propósito. De que forma? Ajudando as pessoas a se tornarem discípulos de Jesus. Abraão, ele testemunhava a sua fé. Nós temos que testemunhar a nossa fé. Nós somos chamados, assim como Abraão, a termos uma descendência espiritual. Filhos e netos espirituais. Nós não temos o propósito de ter o nosso nome famoso, mas tornar o nome de Cristo famoso, amém? É isso. Deus disse: eu vou tornar o teu nome famoso. Não é esse o propósito é que Deus seja famoso, que Deus seja conhecido em toda a terra. Deus disse para Abraão: a sua vida será uma bênção aos lugares onde você estiver. Que aonde você estiver, tu seja uma bênção para as pessoas. Que lá na tua casa, tu seja uma bênção para a esposa, para os filhos, para quem com você convive. Que você seja uma bênção lá no seu trabalho. Aonde você estiver, para onde você for, seja uma bênção, Abraão. E isso é para nós também. Por onde nós formos, sejamos bênçãos nas mãos do Senhor.